Vamos falar aqui da Whirlpool, ticker WHRL4, cotação atual de R$ 4,11, últimos 12 meses uma queda de mais de 22%, PL um pouquinho alto, na minha opinião, de 17,56%, P/VP um pouco alto também de 2,59% e um dividendo interessante de 5,01%. E aqui você vê a tendência do papel nos últimos meses, digamos assim, no último ano. Ou seja, R$ 1.000 investidos nele há um ano, hoje você teria R$ 784,14. Teria perdido dinheiro mesmo com reinvestimento de proventos. E em termos de rentabilidade real, que é quando se desconta a inflação, você vê que nos últimos 5 anos teria tido prejuízo, com destaque para 2 anos com a queda de mais de 52%, e nos últimos 10 anos teria tido um retorno de 10,18%. Comparando aqui com o setor de eletrodomésticos, você vê que o PL está bem em linha com o subsetor, com o segmento, P/VP também está bem em linha, perfeito, e o dividendo um pouquinho acima do segmento. Margem líquida está exatamente em linha com o segmento, P/Alt também. Essa é uma empresa aqui que é muito conhecida no mundo todo, não é? Então a tendência dela aí não é uma empresa que não deve, que pelo menos deve ficar por aí por muito tempo mais. E esse dividendo aqui, baseado nessa margem líquida, apesar de baixinha, e esse P/Alt de 76%, que na minha opinião é um pouquinho alto, é sustentável, porque esse é um setor que é bem controlado pela empresa. Então esse dividendo aqui de 5,01% é sustentável sim, na minha opinião, por que não? Mas eu também não acho que vai ter um crescimento desse dividendo em breve, não faria sentido. Fazendo aqui o checklist do investidor, a empresa tem mais de 5 anos de bolsa, teve lucro nos últimos 20 trimestres, o ROI está acima dos 10%, apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos, nunca deu prejuízo fiscal, vem pagando mais de 5% de dividendos por ano nos últimos 5 anos, que é isso que a empresa foca também bastante. Possui uma dívida menor que o patrimônio, vem apresentando crescimento de lucros nos últimos 5 anos, o que vem de forma constante acontecendo isso, e é bem avaliada pelos investidores. O único ponto de preocupação aí que você tem que prestar atenção é que a liquidez é baixa, ou seja, não faz parte do oba-oba dos investidores. E aqui você vê, olha, o dividendo atual de 5,01% e o médio dos últimos 5 anos de 7,41%. Muito devido a isso aqui, né, 2020. Eu acredito que esse papel deve continuar pagando na casa dos seus 5%, um pouquinho acima dos 5%. Não acredito que vai cair abaixo dos 5%, mas eu também não acredito que vai chegar novamente para ficar na média dos 7%. E se você comparar aqui o papel com os índices do IBOV e do IPCA nos últimos 5 anos, você vê que ele teria lhe dado um retorno de 23%, enquanto o IBOV um pouquinho acima dos 41% e o IPCA um pouco acima dos 31%. Ou seja, R$ 1.000 investidos nesse papel há 5 anos, hoje você teria R$ 1.231,90, em linha com alguns desses indicadores aqui, perdendo para alguns, ganhando de outros, mas mais ou menos em linha. E para quem não conhece a empresa, ela é uma empresa americana que atua como empresa de capital aberto no Brasil, no setor de eletrodomésticos para cozinha e lavanderia desde 2006. Essa empresa tem muito tempo aí de mercado. Temos liquidez média diária muito baixa, como eu falei, R$ 44.000, não menciona a tag along. Volatilidade histórica dela muito baixa, apesar da liquidez, olha só, 25 contra 17. Esse é um papel bastante estável historicamente, independente da sua liquidez, que é baixa. E em termos de preço-alvo, como a liquidez é baixa, você já sabe, não tem nenhum analista acompanhando o papel, mas quando você faz a análise técnica de curto prazo mensal, você vê que as médias móveis indicam venda forte, indicadores técnicos venda forte, ou seja, se considerar no curto prazo, a análise técnica indica nesse momento uma venda forte para o papel.